Então, cara, tipo assim, por que eu rapei a cabeça, né? Porque eu quis provar pra mim mesmo que eu fico bonito sem cabelo também. Isso é o quê? Autoestima boa. Autoestima boa, pô. Claro. Ó, todo mundo tá careca de saber que a autoestima é tudo. Entendeu? Então, se a tua autoestima tá boa, tu vai se achar bonito mesmo sem cabelo. Exato. Aí eu falei, não, vou gravar um vídeo sobre autoestima, vou rapar o cabelo da cabeça. E é isso. Olá pessoal, Pedro aqui novamente, brincadeiras à parte, hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês pediram. Eu já falei várias e várias vezes, quem manda aqui nesse canal não sou eu, é você que me segue no Instagram, @psipedrolucas, é você que assiste os vídeos de forma frequente, deixa os comentários aqui embaixo. Pedro, faz vídeo sobre isso, faz vídeo sobre aquilo. Vocês que mandam nesse canal. E aí eu lancei a enquete lá, a caixa de perguntas, e qual foi o tema que vocês quiseram? Autoestima. Então hoje nós vamos falar sobre autoestima. Eu já aproveito para perguntar, como é que tá a tua autoestima? Tá boa? Tá ruim? Vamos lá, vem comigo. Então, por que a autoestima é um tema tão relevante? Todo mundo quer aprender sobre autoestima. Porque a autoestima é algo que afeta o nosso comportamento, afeta a forma como a gente lida com as pessoas, como a gente encara os desafios da vida. Tudo isso é influenciado pela nossa autoestima. Então, antes de dar exemplos do que é uma boa autoestima, uma má autoestima, eu vou definir o conceito de autoestima para você. Do inglês, self-esteem. Então, o que é self-esteem? É a estima pelo self, ou seja, pelo eu, pelo seu consciente, por si próprio. Pessoas com uma autoestima positiva são pessoas que, como a gente sabe, são positivas, otimistas, acham que tudo vai dar certo, eu vou dar conta do desafio que é apresentado para mim. Pessoas com baixa autoestima geralmente se acham incapazes, têm pensamentos autoderrotistas, não gostam de quem são, não gostam da forma como se expressam, da forma como se comportam, acham que ninguém gosta delas. E é por isso que esse tema da autoestima é tão relevante e foi tão bem votado lá no meu Instagram. Porque, basicamente, todo ser humano tem picos de autoestima e baixo autoestima. É uma ilusão achar que todo mundo sempre vai ter uma autoestima boa. Por quê? Porque existem vários acontecimentos na nossa vida que podem afetar, sim, a autoestima de uma pessoa, mesmo que seja uma autoestima boa, positiva, saudável. Vou dar um exemplo muito pertinente e fresco. Nego Di é um comediante gaúcho que entrou no Big Brother, era famoso, mas não tanto, né? E a gente percebia no início do Big Brother, não conhecia, mas eu tinha ouvido falar algumas coisas a respeito dele, e quando ele entrou na casa eu prestei bastante atenção porque eu vi que ele era um humorista. Então eu pensei, humorista geralmente faz rir, né? É engraçado e tal. Então, primeiro, para você ser um humorista, via de regra você tem que ter uma autoestima boa. Por quê? Porque você tem que arriscar algumas piadas que você não sabe se a plateia vai rir. Então você precisa muitas vezes se expor a um público. Você precisa arriscar mesmo. E para você se expor, para você se expressar para muita gente, ainda mais com o objetivo de fazer as pessoas irem, você tem que ter um certo nível de autoestima bom. Porque senão você não tem o ímpeto, a coragem necessária para fazer isso. E lá na casa, a gente via que o Nego Di, ele tinha uma autoestima boa, ele se dava bem com as pessoas, ele fazia algumas piadas. Porém, a gente acabou de ver que o Nego Di bateu o recorde de reprovação, mais de 98%, para alegria de muitos de vocês que estão assistindo, e saiu do Big Brother esses dias. E aí o que acontece? Como é que você acha que tá a autoestima do Nego Di hoje em dia? Primeira Agora. notícia depois que saiu, recorde de Reprovação. Como é que você acha que um cara desse tá agora? Eu confesso que eu fiquei com uma penazinha do Nego Di, porque eu acho que, cara, toda a proporção que o Big Brother dá, talvez é algo totalmente desproporcional a qualquer coisa que tu faça lá na frente, porque tua vida fica marcada pra sempre. Inclusive, eu lancei uma enquete lá no meu Instagram, se vocês gostariam de participar do Big Brother, muitos de vocês disseram que não. Eu também acho que não. É muita exposição. E aí, é óbvio que a autoestima do Nego Di, nesse momento, não tá tão boa. Por quê? Porque ele sabe que ele foi reprovado por uma grande massa da população brasileira. Eventos traumáticos podem afetar a nossa autoestima. Os estudos da neurociência demonstram que outro componente muito importante para a autoestima de um ser humano é o componente genético. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas pessoas que têm pais e mães com autoestima muito baixa tendem
a ter uma autoestima baixa também, porque elas crescem num ambiente em que tanto o próprio gene dela, as próprias características hereditárias são afetadas pelos pais, quanto o ambiente que ela vive é afetado também. Então, imagina aí uma criança que cresce ouvindo que ela não é tão bonita, porque o pai e a mãe também não é tão bonito, ouvindo que, poxa, você não sabe fazer muitas coisas, você é meio burrinho. E aí, quando ela escuta isso dos próprios pais, a tendência é que ela leve isso como uma verdade, e ela vai crescendo com uma autoestima baixa, com uma autoestima negativa. Além do componente genético e dos traumas, outra questão muito importante a respeito da autoestima é como a gente se compara com as outras pessoas. Inclusive, eu fiz um vídeo há um tempo atrás que eu acredito que é o vídeo mais visto até agora no canal, que foi o vídeo da crise dos 20 anos. Eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada, caso você ainda não tenha visto, que eu falo bastante sobre comparações. Principalmente nessa era de internet, de redes sociais, em que a gente tem acesso à vida de muita gente, a gente tende a se comparar demais com as pessoas. Isso faz com que a nossa autoestima ou fique mais alta ou fique mais baixa. Por exemplo, se no meu ciclo de amigos eu tenho uma percepção sobre mim, de que eu já conquistei algumas coisas, como por exemplo uma graduação, um casamento, algumas viagens internacionais, e comparo com eles, e eles não, eu fico com autoestima positiva. Por quê? Porque eu acho que eu estou adiantado na vida. Agora, se eu tenho amigos que conseguiram tudo isso aí que eu falei, e eu não consegui nada, a minha autoestima vai lá para baixo. Então, essa é uma outra grande característica que faz com que as pessoas tenham baixa autoestima. Agora, eu queria falar sobre autoestima especificamente no contexto de relacionamentos, porque muitos de vocês que me seguem aqui no YouTube, lá no Instagram, falam sobre autoestima nesse contexto. Muitas vezes a gente acha que a autoestima, ela dita basicamente como vão ser os nossos relacionamentos. Isso tem um fundo de verdade. Mas antes de explicar por que isso tem um fundo de verdade, eu vou dar alguns exemplos de pessoas que tinham tudo para ter uma autoestima baixa e não tiveram porque exerceram algo que nós chamamos de resiliência. Você sabia que J.K. Rowling foi recusada por 12 editoras antes de decidir publicar o livro Harry Potter, a coletânea Harry Potter? Você sabia que o lateral Cafu foi recusado em 9 peneiras antes de se tornar um jogador de futebol profissional? Eu poderia dar vários outros exemplos de pessoas que tentaram muito uma coisa e não conseguiram de primeira, de segunda, de terceira e continuaram tentando. Por quê? Porque elas foram resilientes, elas praticaram o fracasso. Pensando no contexto do relacionamento, eu quero que você imagine uma hipótese, uma historinha, uma parábola que eu vou criar agora. Você tem 2 amigos, o João e o Luiz. Ambos são muito tímidos e têm muita dificuldade em abordar meninas num evento social. E aí você resolve fazer um experimento social com eles para entender como é que funciona esse lance de timidez e para ajudá-los a lidar melhor com as mulheres. Aí você chega pro João e fala assim pro João: olha, João, eu vou te levar num lugar que vai ter muitas mulheres bonitas e você só vai chegar nelas se você se sentir altamente seguro e confiante. Se você não se sentir assim, você não vai chegar, porque provavelmente você vai levar um fora, beleza? Tá. Aí você chega pro Luiz, que também tem baixa autoestima, que também é tímido, só que você fala algo totalmente diferente. Você diz assim: Luiz, é o seguinte, eu vou te levar pra um lugar que tem muitas mulheres bonitas e provavelmente você nunca vai ter que voltar lá. Então você vai fazer o seguinte, cara, hoje eu quero que você saia de lá com o máximo de foras que você puder ter. Você vai chegar lá nas meninas bonitas e mesmo que você fique nervoso, esteja um pouco tenso, sem assunto, você vai tentar introduzir algum assunto e conseguir o contato dela, conseguir o telefone dela. O Luiz provavelmente vai se sentir muito mais ansioso do que o João. O Luiz provavelmente vai adquirir muito mais foras do que o João também. Mas, no final da noite, quem você acha que tem maior chance de conseguir o telefone de alguma menina? O João, que só tentou quando ele se sentia altamente confiante, ou seja, tentou menos vezes, porque provavelmente ele se sentiu confiante menos vezes, ou o Luiz, que mesmo sem se sentir confiante, tentou abordar e iniciar um diálogo com uma menina desconhecida, conseguiu o número de telefone dela. Quem você acha que tem mais chance? É óbvio que o Luiz. Claro que o Luiz vai ter mais foras, provavelmente,
mas ele também, eventualmente, vai conseguir o número de uma delas. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa exercitar o fracasso. Muito da nossa autoestima vem quando a gente acha que uma situação ou uma pessoa específica pode dizer o valor que nós temos enquanto indivíduo. Por exemplo, eu tento uma entrevista de emprego, eu não passo, e aí o meu entrevistador diz que eu não tenho o perfil adequado para aquela vaga, e aí eu acho que eu não vou ter o perfil para trabalhar em nenhuma empresa. Todas vão me descartar porque, afinal de contas, eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu não consigo fazer nada direito. Eu chego numa menina numa balada, e a menina diz que eu não sou bonito e que eu não sou interessante, e eu acho que todas as meninas da balada vão achar isso de mim. E aí eu não chego mais nenhuma. Isso é o problema de uma baixa autoestima. Uma pessoa que exercita o fracasso é aquela pessoa que sabe que uma situação, uma falha, um fracasso não define o valor que ela tem. Se eu chego numa pessoa, a pessoa não se interessa por mim, não significa que eu sou desinteressante para todas as outras bilhões de pessoas no mundo. Significa que eu sou desinteressante para aquela. Se eu não consigo passar num concurso, não significa que eu nunca vou passar no concurso. Significa que talvez eu precise procurar um em que eu me identifique mais e que eu me capacite mais para fazer a prova. É esse o ponto. Tem um livro que trabalha muito essa questão do exercício do fracasso, que é esse livro aqui, ó, Mindset. Eu sei que essa é uma palavrinha polêmica, né? Porque remete muito ao universo do coach. Mas eu vou falar pra vocês uma coisa, não me julguem, nem tudo que tá no universo do coaching é ruim não, tá? E esse livro aqui, ó, é escrito por uma psicóloga cognitiva e é um livro extremamente útil, que fala sobre essa questão de a gente entender os nossos fracassos como uma possibilidade de desenvolver-se enquanto pessoa ou de aprender uma nova habilidade. A autoestima, ela faz muitas vezes com que a gente se iluda achando que se eu não consigo obter êxito de primeira, se eu não consigo atender as expectativas alheias ou as minhas próprias, eu jamais vou ser alguém de sucesso, eu jamais vou obter êxito em qualquer atividade parecida. Isso é um engano que o nosso próprio eu, o nosso próprio self, promove na gente, quando a gente fracassa. O seu valor não pode ser definido por um fracasso que você obteve. O seu valor não pode ser definido por conta de algo que você fez no passado ou por conta de uma expectativa não atendida de alguém. Eu vou até defender, de certa forma, o Nego Di e vou dizer o seguinte: o valor do Nego Di não pode ser definido pela participação dele no Big Brother, porque pode ser que ele reveja seus atos, repense suas atitudes e mude. Todo mundo tem teto de vidro, todo mundo já errou, inclusive você que tá me vendo e eu que tô falando, e a gente tá em processo de evolução contínua. Agora, um contraponto bem pontual. Se várias pessoas estão dizendo que tem algo errado com você, que você não é uma pessoa interessante, que você não é uma pessoa bacana, que você não é uma pessoa agradável, realmente pode ser que você esteja tendo comportamentos e atitudes que não são coerentes, que não são saudáveis. Como é que você pode descobrir isso? A terapia pode ser um caminho. Você pode, através da psicoterapia, analisar-se a ponto de perceber se, de fato, a opinião alheia está coerente a respeito de quem você é e a respeito de como você se comporta. Fazer terapia, muitas vezes, é uma forma de conseguir se enxergar de forma mais racional e neutra. Porque, infelizmente, ter uma autoestima muito alta pode, às vezes, gerar o outro extremo de a gente achar que a gente é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, sem que a gente seja. Isso. Inclusive, futuramente eu vou fazer um vídeo sobre você, Carol Conká. Não se preocupe não. Me espere, eu tô chegando, eu vou fazer um vídeo sobre você. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, mostra pra aquela pessoa que você acha que tem uma autoestima baixa ou pra aquela pessoa que você acha que tem uma autoestima alta. E ó, eu vou deixar o link desse livro aqui, ó, para você ler sobre o exercício do fracasso e como você pode se desenvolver aqui na descrição. E se você comprar no link que eu vou deixar, você ajuda também esse canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre saúde mental e psicologia. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.